Oi, meu nome é John. Tudo começou quando eu tinha 7 anos. Eu estava brincando em um terreno baldio. Eu não fui recrutado por bruxas, como muitos pensam. Existem pessoas que praticam feitiçaria e satanismo porque foram recrutadas por alguém. Mas, no meu caso, eu não entrei no oculto dessa forma. Minha primeira iniciação no ocultismo aconteceu quando um colar caiu do segundo céu. Um colar com as 7 potências das trevas, conhecido como Podência. Esse colar caiu no chão, aos meus pés, quando eu tinha 7 anos. Eu o peguei e coloquei no bolso. Ouvi a voz da minha mãe me chamando para voltar para casa, mas não era a voz dela, era um demônio. Eles queriam que eu corresse para casa para que ninguém mais pegasse o colar. Eu estava com um valentão do bairro e eu não queria que ele pegasse o colar de mim. Quando cheguei em casa, guardei o colar. Aos 8 anos, eu já estava indo à casa da bruxa com minha tia ou minha mãe. Foi lá que fiz minha primeira leitura de cartas. A bruxa sabia que, de alguma forma, eu estava conectado ao mundo satânico desde os 7 anos. Então disseram à minha mãe que eu perderia a visão se não fizesse uma cerimônia, vestindo branco por 7 dias e depois usando as 5 cores da santeria, que é a mãe do cemitério. Iemanjá é o espírito marinho mais poderoso do oceano, um demônio que aparece no filme A Pequena Sereia. A Pequena Sereia é um espírito marinho, semelhante ao símbolo de uma famosa cafeteria, que também tem um contrato com esse espírito demoníaco, por isso é tão bem sucedida. Eu tenho uma ligação com essa linhagem que vem desde a África, passa por Porto Rico e chega aos Estados Unidos. Fiz meus contratos com entidades de Cuba e Haiti. Cuba é a terra-mãe da feitiçaria, e Miami é um dos lugares onde a prática da santeria é forte, pois muitos cubanos acreditam nisso. Nos Estados Unidos, eles legalizaram a matança de animais em rituais de feitiçaria. A bruxaria precisa do sangue dos animais para sobreviver. Sem isso, eles não têm poder. Às vezes, há sacrifícios humanos, mas não é pelo poder, e sim para desafiar a Deus, mostrando que eles também podem tirar uma vida. Aos 8 anos, quando fiz minha primeira leitura de cartas e passei pela cerimônia, perdi toda a minha infância. Tudo começou porque meu pai era um bruxo. Tenho uma tia que ainda é bruxa. Ela não gosta que eu diga isso, mas é a verdade. Ela se vingou pela morte do pai. Escute bem, meu irmão, o que eu digo aos cristãos esta noite. Ou você está dentro ou está fora. Você não pode servir a 2 senhores. Não pode viver no natural e não querer viver no espiritual. Porque veja, meu avô, o pai do meu pai, era cristão, mas tinha uma maldição geracional de alcoolismo. Ele era alcoólatra e não conseguia se livrar desse demônio. E porque ele não conseguiu se livrar desse demônio, um dia ele se envolveu em uma discussão com a feiticeira da cidade, e a feiticeira disse a ele: "Eu vou te matar, você vai ver, e seu Deus não pode fazer nada a respeito." E de fato, ela o matou com feitiçaria, porque ele era um cristão morno, e ela o matou. E foi assim que a linhagem começou na minha família, porque minha tia se envolveu com a feitiçaria para vingar a morte do pai. E então, quando viemos para os Estados Unidos, trouxemos a feitiçaria para cá. Foi através das mulheres do lado da família do meu pai. E foi assim que essa maldição geracional caiu sobre mim. Por 30 anos, mesmo aos 8 anos de idade, quando comecei a fazer cerimônias, comecei a ver demônios em casa. Aos 8 anos, eu estava indo à igreja demoníaca, sentado lá das 7 da noite até às 5 da manhã. Pense nisso, das 7 da noite até às 5 da manhã. Isso é o que eles chamam de vigília, na igreja deles. Mas a gente não faz mais vigília hoje em dia. Não fica mais acordado à noite por Jesus. Na igreja demoníaca, ficávamos acordados a noite inteira para o diabo. Eu tinha 8 anos, perdendo sono a noite toda, ficando acordado para o diabo na igreja demoníaca, sendo treinado. Essa é a coisa. Na igreja demoníaca, eles treinam as pessoas para terem olhos espirituais. Eles ensinam guerra espiritual. Ensinam como se conectar com demônios que têm diferentes poderes, diferentes contratos, diferentes pactos que vêm do mundo demoníaco, porque eles copiam tudo o que a igreja faz. Nós falávamos em línguas demoníacas, caíamos para trás no espírito, como vocês fazem. A única diferença entre eu e eles agora é que eu tenho a presença de Deus. Eles não têm isso. Eu carrego a presença de Deus, eles não carregam, e é por isso que eles não têm poder sobre mim. Mas tudo o que faziam, eu fazia também. Aos 7, 8 anos de idade, eles já estavam me ensinando como fazer contratos com demônios.
O que são espíritos em cemitérios? Quais são os espíritos marinhos nos oceanos, rios, montanhas? E como se conectar com esses demônios? Quais demônios estão no segundo nível de guerra espiritual, no segundo céu? Quais são os demônios principais? E os demônios no primeiro céu? E os espíritos territoriais na terra? Você começa a fazer contratos, começa a entender os padrões e ciclos da feitiçaria, como fazer feitiços, como tomar controle sobre uma região, sobre as pessoas, como fechar igrejas. Nós éramos tão organizados, tão comprometidos com o trabalho demoníaco, a feitiçaria que eu fazia nas pessoas, o sangue de animais, os sacrifícios de animais, gritando a noite toda, bebendo o sangue, cortando a cabeça de bodes e depois lambendo o sangue da cabeça do bode enquanto ele ainda estava vivo. Você deveria ver os olhos do bode. Eu cortava a mim mesmo e bebia meu próprio sangue, bebia meu sangue e depois sentava ao lado de um caldeirão, completamente nu, a noite toda, falando com o diabo. O diabo aparecia, a aura da presença desse monstro aparecia e falava comigo na minha consciência a noite toda, enquanto nós não conseguimos ficar 1 hora na igreja falando com Jesus. Eu também aprendia a projetar meu corpo astralmente. Sabia como deixar meu corpo e projetar minha alma. Eu sabia como fazer meu corpo dormir, mesmo quando eu não queria, porque tinha um contrato com um demônio que, metaforicamente, era chamado de cordão prateado. Mas não é um cordão prateado de verdade. É só uma maneira de falar sobre o contrato com certos demônios para projetar astralmente. Se eu tivesse uma missão para amaldiçoar sua família, para destruir seu casamento, eu projetava minha alma e aparecia na sua casa em espírito. Via tudo o que você estava fazendo no espírito. Colocava a maldição, a divisão e discórdia. E colocava um demônio sexual no seu marido, para que ele dormisse com outras mulheres e arruinasse o casamento. Outra coisa que eu fazia era pegar ossos humanos. Eu pegava ossos humanos do cemitério, porque tinha contratos com pessoas. Você podia comprar ossos humanos. 5 ou 6 ossos custavam R$1.000. Eu comprava ossos humanos, e eles vinham de uma pessoa que morreu de câncer. Então eu fazia um contrato com o demônio do câncer, pegava o osso e o deixava queimar a noite toda, transformava em pó, e colocava seu nome em um pedaço de papel marrom e dentro de um caixão. Depois espalhava o pó e começava a chamar seu nome, chamando você. É por isso que os cristãos, quando dormem, lutam em espírito. Eles dormem, mas não descansam, porque alguém está chamando seu nome no espírito para lançar feitiçaria e roubar seu espírito. Mas o Senhor está te protegendo. Você está lutando no mundo espiritual, e quando acorda diz: eu estava lutando a noite toda, estava lutando e não sei porquê. São as bruxas que estão atrás da sua unção, porque se eu puder te despojar, é como trazer kryptonita para a luta contra o Superman. Se eu puder trazer kryptonita, o Superman não significa nada. Quando eu entrava no plano espiritual, havia uma porta para esse reino, e quando eu a atravessava, avaliava sua unção. Assim que tinha uma ideia do tamanho da sua unção, eu sabia exatamente o que trazer para a luta. Eu costumava usar as 10 rodadas da luta para desgastar você. Eu te esgotava espiritualmente com distrações, amarras e fortalezas. Eu trazia todos esses espíritos comigo. Quando a verdadeira luta começava, nas rodadas finais, você já não tinha nada com o que lutar, e eu te pegava. Eu colocava o laço em seu pescoço, e era isso que eu costumava fazer. Eu tinha um PhD em fazer isso com cristãos. Eu tinha um amigo que fazia festas em casa e convidava cristãos. Eles iam lá, bebiam, e eu aproveitava para roubar sua unção. Eu abria uma porta demoníaca, e enquanto os cristãos estavam lá se embriagando, eu roubava suas almas. Não se pode vencer o diabo no território dele. Deus precisa ungir você e enviar para o território inimigo, e só assim você pode vencê-lo. Mas você não pode achar que está armado espiritualmente quando, na verdade, está nu. Eu sabia quando as pessoas estavam com a armadura de Deus e quando não estavam. Uma vez, eu estava saindo do meu prédio e ouvi uma música que, na época, considerei um lixo. Era louvor e adoração, mas eu não reconhecia isso. Eu desci para ver quem estava tocando aquela música suja no meu bairro. Cheguei na esquina e vi um grupo de cristãos. Então eu lancei feitiçaria sobre eles, mas eles revidaram com um fogo espiritual que me atingiu. A feitiçaria voltou para mim, e eu senti como se alguém tivesse me socado no peito. Fiquei sem ar, com lágrimas escorrendo dos olhos. Nunca tinha sentido cristãos me atingirem com tanta força. Tentei atacá-los de novo, mas uma muralha de fogo os cercava,
e eu não podia tocá-los. Eles tinham estado no Santo dos Santos, e eu não podia alcançá-los. Mesmo quando eu projetava meu espírito fora do corpo para amaldiçoar regiões, meu objetivo era sair do corpo, projetar-me espiritualmente e amaldiçoar as pessoas. E é por isso que hoje em dia muitas igrejas estão mortas. Elas não conseguem lidar com a guerra espiritual que atinge a igreja, porque o diabo, os principados demoníacos, têm dominado as igrejas, colocando-as para dormir. É como se tivessem adormecido no colo de Dalila e ela tivesse cortado seu cabelo, tirado sua unção. Estão pregando Jesus, mas não conseguem ouvi-lo. Essa era a minha missão, projetar-me espiritualmente e amaldiçoar a região, amaldiçoar a igreja. Eu encontrava as 4 esquinas da igreja ou do bairro, os pontos cardeais, e os selava com sangue de animais e meu próprio sangue, firmando pactos com demônios. Havia um demônio que bebia sangue, e eu alimentava-o com sangue para mantê-lo forte. Por isso que, quando ocorrem tiroteios nas esquinas, é sempre em esquinas, porque o demônio exige sangue, especialmente de jovens. Eu sabia como derrubar as paredes espirituais da igreja, entrar lá e sentar nos cultos. Eu zombava da igreja e de Deus. Chegava a ficar bêbado, dirigir meu carro possuído por demônios, parar em frente à minha casa e olhar para o céu, desafiando Deus a descer e me enfrentar. Eu dizia a Jesus que o esbofetearia se ele descesse. Eu era ignorante e estúpido ao falar assim. Não entendo como os cristãos participaram do desafio do balde de gelo, porque ao fazer isso, estavam firmando um pacto com um demônio. É incrível como, à medida que eu crescia no reino demoníaco, cada situação me aproximava mais do mal. Você não encontra o diabo logo de cara. Primeiro você se depara com espíritos familiares, demônios territoriais, demônios do primeiro céu, depois do segundo céu, onde estão todos os principados. Só então você encontra o próprio diabo. Meu pai foi morto aos 33 anos. Levou um tiro no rosto por causa de uma mulher que nem era dele, enquanto tinha uma boa esposa em casa. Ele costumava espancar minha mãe, deixando-a com hematomas nos olhos todo final de semana. Meu pai era possuído por demônios porque ele era um Waller, possivelmente um praticante de alguma forma de magia. Ele me mandava para as botânicas, lojas de artigos esotéricos, comprar ingredientes, sem saber que, ao fazer isso, estava me treinando. Meu pai tinha contratos com demônios e feiticeiros. Eu e meu irmão víamos esses demônios e feiticeiros em nossa casa. Eles apareciam como seres humanos andando pela casa. Meu pai colocava fogo na sala e mandava meus irmãos e eu tirarmos nossas roupas e entrar no fogo, como um sacrifício. Eu e meu irmão tínhamos os piores pesadelos. Acordávamos gritando porque os demônios tentavam entrar em nossos corpos para nos possuir. Eu era o mais velho, então fui o primeiro escolhido pelos demônios, seguido pelo meu segundo irmão. Nós íamos juntos à igreja demoníaca, das 7 da noite até as 5 da manhã. Meu irmão Jimmy era transgênero, homossexual e bissexual, e casado com uma mulher. Além disso, ele era um feiticeiro. Eu me casei no Halloween, em um casamento demoníaco. Ninguém foi ao meu casamento, mesmo com a lista de convidados. Era um casamento demoníaco, onde principados vieram e batizaram nossas alianças com sangue, o meu próprio sangue e o da minha esposa. Amarraram 2 velas com fios preto e vermelho, representando o diabo, e as enterraram na terra como parte do ritual. Mas Deus quebrou essa feitiçaria quando me salvei. Eu costumava dormir em cemitérios para obter poder. Vejo cristãos dormindo sobre túmulos para tentar obter a unção daquela pessoa. Tudo o que conseguem é atrair demônios para seus corpos. Como é que imitamos a feitiçaria e não somos capazes de ser autênticos? Mesmo em um casamento demoníaco, bebendo sangue, matando animais e casando no Halloween, o Halloween continua sendo a festa mais diabólica de todas. Perdi muitos anos com minha filha, dos 2 aos 11 anos de idade. Eu a introduzi ao lado sombrio, fiz cerimônias em santeria para que, se eu não pudesse terminar o que comecei, ela pudesse. Minha filha foi dedicada ao lado sombrio, vestida de branco por 365 dias, como uma noiva, e por mais 5 dias, porque o contrato com o demônio incluía esses 5 dias. Quando vendi minha alma ao diabo, tive o número 21 marcado na minha carne. Naquela noite, 17 pessoas venderam suas almas. Houve gritos, e o diabo veio para pegar as almas e o sangue. Eu vendi minha alma naquela noite. A única pessoa que ficou de pé, mesmo com a perda de sangue, fui eu. Quando você perde sangue, fica fraco
e desmaia. As pessoas desmaiavam, mas eu fui o único que permaneceu de pé. Aqueles que estavam lá eram homens endurecidos, que tinham estado na prisão, pessoas duras das ruas. Todos venderam suas almas naquela noite, mas eu fui o único que ficou de pé durante todo o processo. Naquela noite, sacrificamos cerca de 200 animais, e a única pessoa que permaneceu de pé fui eu. Você ouvia os gritos dos animais como nunca tinha ouvido antes, porque os demônios vieram beber o sangue. O sangue estava no chão, e você tinha que dormir sobre ele, no concreto, para terminar seu contrato. De manhã, os demônios se manifestavam em seu corpo. Eu passei por todo esse processo e fui o único que teve o número 21 marcado na carne. Esse número 21 me levou para o lado sombrio. O feiticeiro que estava presente veio diretamente de Cuba. Ele era o braço direito de Fidel na feitiçaria, mas fugiu de Cuba disfarçado de mulher, após uma briga. Ele foi para os Estados Unidos e se tornou um dos maiores traficantes. Ele foi baleado 45 vezes com uma metralhadora, levado ao hospital, e disseram que ele tinha menos de 3 dias de vida. Mas o diabo disse que ele morreria quando ele quisesse, e 3 dias depois, ele saiu do hospital como se nada tivesse acontecido. Eu tinha amigos que, quando possuídos por demônios, falavam espanhol. Conheci meninas de 8 ou 9 anos que, ao serem possuídas, levitavam, ficando suspensas no ar. Os demônios entravam nos pés delas, pois no mundo da feitiçaria, os demônios podem entrar no corpo de 2 maneiras: através dos pés, quando você entra descalço em uma igreja demoníaca, ou através da cabeça, onde os principados se instalam. Eu tinha minha cabeça raspada e me vestia de branco por 365 dias, mais 7 dias, pois o número 7 é o mais poderoso em santeria. Mesmo quando entreguei minha vida ao Senhor, nos meus primeiros anos como cristão, tive um sonho em que Iemanjá, um espírito marinho, saiu do oceano e tentou me convencer a voltar para a feitiçaria. Lembro que no sonho, ela me ofereceu uma falsa paz que parecia o Espírito Santo, mas não era. Ela estava falando e disse: "Você não se lembra dos dias que passamos juntos? Você não se lembra de quanto eu te amava? Uau, você não se lembra de todas as coisas que fiz por você? De como cuidei de você e o nutri no reino espiritual? Por que você iria querer deixar isso? Por que você iria querer nos deixar? Nós te amamos tanto. Sentimos sua falta, John. Volte, volte." E eu disse: "Não, eu acho que não posso voltar. Não consigo me imaginar voltando." Eu estava conversando com esse demônio no meu espírito à noite, mas ela me tirou do meu espírito e me levou ao oceano para conversar comigo. Foi um momento extremamente satânico na minha vida. Meu segundo momento satânico foi quando eu ainda era adorador do diabo e estava dividido entre 2 mundos. Meu irmão estava entre Jesus e o diabo, e eles me convocaram para uma reunião. Havia cerca de 21 pessoas nessa reunião, e o diabo apareceu nela. Eu estava sentado na reunião, mas não queria estar ali porque sentia que estava sendo atraído para Jesus. Todos estavam sentados, e o diabo apareceu por volta das 12 horas. Ele captou uma pessoa chamada médium e entrou no corpo dessa pessoa. O diabo olhou para mim e disse: "Meu filho, como você está?" Em línguas demoníacas. Eu não vou repetir o que ele disse, mas em línguas demoníacas ele perguntou como eu estava. Eu respondi: "Estou bem." A expectativa era que eu respondesse de volta em línguas demoníacas. Nós nos entendíamos. Eu sabia o que ele estava me dizendo, e ele sabia o que eu estava dizendo a ele. Ele então perguntou: "Você sabe por que Deus me expulsou do céu?" Eu respondi: Não sei por quê." Ele disse: "Porque ele estava com ciúmes de nós, e por isso me expulsou do céu." Eu não tinha nada a dizer naquele momento. Então ele disse: "Ok, vou deixar você pensar nisso. Eu estou saindo agora, mas voltarei e conversaremos novamente." Naquela noite, quando fui dormir, Jezabel se deitou na minha cama. O diabo queria que eu fosse a 4 ou 5 clubes por noite em busca de cristãos. Sim, ele queria que eu fosse aos clubes para recrutar pessoas para a escuridão, para o reino das trevas. Eu recrutava pessoas para o reino da adoção, mostrando a elas como abrir as portas espirituais. Eu dizia: "Tenho algo muito misterioso para te contar." E quando elas perguntavam o que era, eu já tinha aberto uma porta espiritual. Quando bruxas vinham até mim e diziam que tinham algo para me contar, eu dizia: "Deixe-me te contar a minha história primeiro. Depois que eu te atingir com a minha unção, se você ainda estiver aqui, você pode me contar o que quiser." Eu sabia como tomar território primeiro, porque o diabo busca território.
território na sua casa, na sua mente, no seu corpo, no seu propósito, no seu destino, no seu casamento, com seus filhos. O diabo é todo sobre território. Se ele conseguir tomar o território, ele adquire direitos legais, e esses direitos legais se tornam uma prisão, uma fortaleza. Se tornam algo forte, ele toma posse de você. Eu estava planejando sacrificar meu primeiro ser humano. Voltei de um clube, estacionei meu carro e o diabo estava sentado no carro comigo. Estávamos conversando como dois amigos. Ele disse: "John, quanto você me ama?" Eu respondi: "Você sabe que eu te amo. Te amo como a um pai. Por que você está questionando isso?" Ele disse: "Há uma pessoa no 12º andar. Ele vai tentar te assaltar, mas não se preocupe, estarei com você." O plano era que, quando eu chegasse lá, eu o levaria para o apartamento, o furaria no pescoço, porque eu tinha um altar ao lado da porta, o lugar de encontro com o diabo. Eu tinha um pote pesado, atrás da porta. Eu ia furar o homem no pescoço, cortar seus braços, pernas e cabeça, e depois entregá-lo ao demônio para que ele pudesse andar na terra como um ser humano. Esse era o meu contrato. Mas ele foi rápido e escapou. Uma semana depois eu estava em casa, assistindo TV, quando ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu conhecia a voz do diabo, a voz de principados, de espíritos territoriais, de espíritos familiares. Eu estava tão conectado com as vozes espirituais que reconhecia cada uma. Espíritos familiares são os que fazem leitura de tarô, que sabem sobre seu passado e presente e usam isso para trazer caos à sua vida. Eles afetam sua vida, e se você não tem Jesus, eles trazem ainda mais caos. Eu era um médium que te dizia sobre o que estava acontecendo na sua vida, e você ficava impressionado, pensando: ele sabe tudo sobre mim. Mas era o demônio que sabia. Os espíritos familiares conhecem o passado porque caminham pela terra, e sabem o presente porque querem te afligir. Eu sabia que, se você não realizasse a cerimônia ou não fizesse a limpeza espiritual, eles iriam fazer com que seus filhos se envolvessem com drogas, trazendo ainda mais destruição para a sua vida. Vejo seu filho mais velho sofrendo um acidente de carro. Eu dizia todas essas coisas, e você ficava em choque, dizendo: "Meu Deus!" Ou: "Seu marido vai te trair, ele está atrás de outra mulher." Eu falava todas essas coisas e então você dizia: "Mas eu posso resolver isso para você. Me dê 5.000 e eu resolvo." E você respondia: "Ah, não sei, é muito dinheiro." E eu insistia: "Se você não fizer isso em 30 dias, vai acontecer com sua família." E então você ia embora, mas eu enviava o demônio junto com você. Eu enviava o demônio com você, e não havia como parar algo que você não podia ver. E agora, o demônio tinha direitos legais, porque você ficou 1 hora com o demônio fazendo leitura de tarô. Agora ele tinha os direitos legais, então ele te seguia, realizava todas essas coisas, destruía sua vida. Depois de algum tempo, você voltava para mim desesperada, dizendo: "Meu Deus, tudo o que você disse aconteceu. Meu filho sofreu um acidente de carro. Eu encontrei o número de telefone de outra mulher no bolso do meu marido, e ele veio com batom na camisa. O que eu faço?" E eu respondia: "Me dê os 5.000 e eu chamo o demônio de volta, e tudo voltará ao normal, por um tempo." Nesse ponto, eu já tinha embolsado 5.000. Era um jogo que eu jogava, e eu fazia muito dinheiro com isso. Houve uma mulher que veio até mim, querendo matar a amante do marido. Ela me disse que seu marido estava traindo-a com uma colega de trabalho e queria que eu acabasse com a mulher para que ela não estivesse mais no caminho. Eu conhecia o marido dela, costumávamos beber cerveja juntos, ouvir música espanhola, e ela me pediu para matar a amante. Eu disse: "Claro, vou matar ela para você, mas primeiro vou conversar com o diabo para ver quanto vai custar." Pensei que seria algo em torno de 10.000, mas quando ela estava saindo da minha casa, ela se virou, sorriu de forma maliciosa e disse: "Ah, eu esqueci de mencionar, ela é cristã." Eu perguntei: "Sério? Como você sabe?" E ela respondeu: "Sim, tenho certeza, ela é cristã." Eu respondi: "Bem, então, nem preciso te cobrar, vou matá-la de graça. Eu odeio cristãos, odeio essas pessoas que ficam dizendo aleluia. Vou fazer isso sem custo algum." Ela me deu o nome da mulher, o sobrenome e uma foto. Com isso, eu comprei uma caixa de caixão, coloquei o nome dela lá dentro, a personalidade, a mente, tudo. Coloquei outros ingredientes que não precisam ser mencionados, incluindo sangue animal, e fiz todo o ritual. Depois de 21 dias, a mulher ainda estava viva, e eu não conseguia entender o porquê.
Estava frustrado e o diabo veio até mim e disse: "Precisamos conversar." Eu perguntei sobre o quê e ele disse: "Você tem que parar de tentar matar essa mulher." Eu fiquei furioso, dizendo que minha reputação estava em jogo, e ele respondeu: "Deus disse para deixá-la em paz, você não pode tocá-la." Eu nunca a conheci, mas talvez ela tenha cometido algum pecado por ignorância, e mesmo assim, Deus a protegeu. Graça e misericórdia a cobriram, e Deus não permitiu que eu a matasse. Havia também um cara que apareceu na minha porta uma vez. Eu tinha um Yorkshire, um cachorro pequeno, que minha filha me deixou para cuidar enquanto ela e a mãe viajavam. Acabei me apegando ao cachorro, e depois de 3 semanas, quando vieram buscar o cachorro de volta, eu disse: "Esse cachorro agora é meu." Eu alimentava o cachorro com McDonald's de manhã e à noite, e ele se apaixonou por mim. Onde eu morava havia um grupo de segurança comunitária que patrulhava a vizinhança. Um dia, 4 caras da segurança vieram à minha porta. 3 deles disseram: "John, estamos com ele, mas não estamos realmente com ele. Sabemos quem você é." Eu tinha a porta coberta de sangue animal, porque eu matava animais e espalhava o sangue pela porta para proteção. Eles sabiam que eu era um adorador do diabo e não queriam problemas comigo. Até os policiais que vieram me disseram que estavam lá apenas para entregar uma intimação por causa do cachorro, mas não queriam problemas, pois sabiam que eu era o filho do diabo. O líder deles ainda mencionou que seu tio também era adorador do diabo. Eu disse: "Se você não me deixar em paz, vou atrás de você e do seu tio. Vocês não durarão uma semana." Eu disse a ele: "Você nunca vai me dar uma intimação?" Coloquei feitiçaria nesse cara, e na quinta-feira, ele perdeu o emprego. Foi acusado de violar uma menor e adoeceu. Eles o demitiram. Eu destruí a vida desse cara com bruxaria em 4 dias. Esse era o tipo de contrato que eu tinha. E isso está sob o sangue de Jesus Cristo. As pessoas vinham e diziam: "Meu marido engravidou uma mulher." Eu matava o bebê no útero e colocava feitiçaria na pessoa. A minha bruxaria era tão demoníaca que um dia 2 caras, um jamaicano e um haitiano, vieram à minha porta. Eles bateram na minha porta. Eu era casado naquela época, ainda era casado com minha ex-mulher. Eles vieram e bateram na minha porta às 3 da manhã e disseram: "Somos bruxos, e este é o nosso apartamento." Eu disse: "Isso não é problema meu. Eu aluguei de uma senhora. Eu tenho o contrato." Eles disseram: "Ela inventou esse contrato, ela alugou de nós e ela está recebendo o aluguel, mas não está nos pagando. Queremos que você saia deste apartamento porque vamos fazer bruxaria." Eu disse: "Sério? Vocês sabem quem eu sou?" Eles responderam: "Não nos importamos com quem você é." Eu disse: "Eu sou o filho do diabo, e o diabo me favorece, o diabo me ama, e vocês vão pagar um preço por isso." Coloquei feitiçaria neles. Coloquei feitiçaria na senhora, e eu vivi 1 ano inteiro sem pagar aluguel. Ninguém veio pegar o aluguel. Eu os destruí todos. Depois de 1 ano sem pagar aluguel, eu disse à minha esposa: "Vamos sair daqui, porque ninguém vai vir pegar o aluguel. Então vamos encontrar outro apartamento." Quando saí na rua, encontrei a senhora. Ela tinha perdido a sanidade, estava coletando garrafas de refrigerante nas ruas. Estava sem teto. A feitiçaria que fiz para ela a deixou assim. Eu fiz uma armadilha, coloquei feitiçaria em meu irmão e ele foi preso por 5 anos. Coloquei feitiçaria naqueles 2 caras. Um deles foi decapitado. Eu colocava feitiçaria nas pessoas só para ver o que acontecia. Eu ia a UTIs e tirava a morte de uma sala e colocava em outra, só para outra pessoa morrer, por diversão. Eu colocava pessoas no hospital psiquiátrico. Eu sabia como roubar a mente de uma pessoa e colocá-la lá, para que perdesse a sanidade. Eu colocava feitiçaria nas pessoas só para praticar minha bruxaria, para garantir que minhas habilidades estavam afiadas, para garantir que meu contrato com o Reino das Trevas estivesse forte. Eu fui a funerais de bruxas que morreram. Havia uma bruxa de alto nível que o diabo disse para ela: "Eu não amo mais a sua parceira, se livre dela." Ela respondeu: "Eu a amo, não posso me livrar dela. Por que eu faria isso?" Ela era lésbica. E ela disse: "Eu não posso me livrar dela, eu a amo." Sabe o que o diabo fez? Possuiu um homem sem teto, fez o homem pegar um martelo e bater na cabeça da mulher 17 vezes até matá-la. Matou a amante dela, e a mulher que desobedeceu ao diabo contraiu AIDS. O diabo fez isso para que ela morresse. Ela foi fazer todos os testes, e todos os testes deram negativo, mas ela morreu. E quando fizeram a autópsia,
Descobriram que ela tinha AIDS em estágio avançado, mas nunca apareceu nos testes. Em 1997, eu queria tirar um ano sabático porque queria ser um bom pai pela primeira vez. Eu disse: vou ser um bom pai para a minha filha. Minha filha merece um bom pai. Meu pai não foi ninguém. Meu pai não me levava ao parque, não me comprava uma bicicleta, não me levava ao estádio, nunca me comprou uma bola. Eu disse: por que eu deveria ser assim? Vou ser um bom pai para a minha filha. Vou me esforçar para ser um bom pai para ela. O diabo tirou minha visão por um ano. Fui registrado na comissão dos cegos como punição por querer tirar um ano sabático da bruxaria. Fiquei completamente cego. Eles estavam me treinando. Eu tive que andar com um cão-guia. Eles estavam me treinando para aprender a usar dinheiro como uma pessoa cega. Um ano depois, eu dediquei minha vida ainda mais ao diabo e minha visão voltou. Em outubro de 1999, eu tinha uma lista de alvos. Eu era um matador no mundo espiritual. Eu tinha uma lista de pessoas que ia eliminar com bruxaria. Uma manhã, eu voltava de trazer pessoas do lado das trevas, dos clubes, e me sentei, e Deus disse para mim, o Senhor Jesus Cristo disse: meu filho, estou voltando em breve. O que você vai fazer com a sua vida? Aquela voz era audível, tinha paz, mas também tinha autoridade. Naquela voz, eu me sacudi. Eu conhecia a voz de todos os demônios, de todos os espíritos territoriais, de todos os espíritos familiares. Eu conhecia todas as vozes, tinha todos os contratos que você possa imaginar. Mas, quando ouvi aquela voz, ela tinha uma autoridade e uma paz indescritíveis. Eu sabia que era uma nova voz. Pensei, essa deve ser a voz de Jesus. Eu não conseguia acreditar, não conseguia me livrar daquela sensação. Tentei deixar para lá, mas não consegui. Uma semana depois, sentei na minha cama e pela primeira vez estava deprimido, oprimido. Eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Pensei até em me matar. Minha filha poderia ficar com o dinheiro, porque apesar de eu ter sido um pai ruim, eu a amava. Se alguém mexesse com minha filha, eu mataria seu peixe dourado, mataria seu cachorro, qualquer coisa com feitiçaria. Eu estava completamente insano, sem consciência. Eu destruía casamentos, destruía lares, causava acidentes de carro. Houve uma mulher que me procurou. Ela havia roubado $20 mil de uma loja de calçados e estava com medo de ser presa. Ela me pediu ajuda para sair dessa, e eu disse: me dê $10 mil e eu resolvo. Fiz feitiçaria para os advogados envolvidos, eles sofreram acidentes de carro, eu os confundi, e a mulher nunca passou um dia na cadeia, mas ela se tornou prisioneira do diabo no mundo espiritual. Seja qual for a porta que você abra para o diabo, ele vai cobrar. Eu estava sentado na minha cama, confuso. Então, fui à igreja. E é isso que a igreja não está preparada para ouvir. Não estou glorificando o diabo, eu o odeio. Odeio a feitiçaria, odeio o lado sombrio. Mas como é possível que eu vá à igreja, me sente lá e me possua por demônios dentro da igreja? Eu agarrei o pastor pelo pescoço, levantei-o no ar. Ele começou a ficar roxo, e ele não conseguia me exorcizar, não conseguia salvar a si mesmo. Precisaram de uns 10 a 12 homens para tirar minhas mãos de seu pescoço porque ele estava morrendo. E o diabo me tinha em suas mãos, estrangulando-o. Ele não conseguia rebater o demônio em mim, não tinha poder. Isso aconteceu 2 vezes antes de eu finalmente sentar na minha cama e dizer: Jesus, eu não sei quem você é, mas eu te odeio. Não quero nada com você. Sua igreja é fraca, não tem poder. Onde você estava quando meu pai batia na minha mãe? Onde você estava quando meus irmãos e eu passávamos fome? Eu ficava sentado na janela, como um garotinho, vigiando para que ninguém incendiasse o prédio, porque éramos apenas 3 famílias num edifício onde deveria haver 30 ou 40 famílias. Eu, meus irmãos e minha mãe éramos invasores sem nada para comer. Onde você estava? Onde você estava? Eu disse: eu não quero nada com você. Prefiro morrer e ir para o inferno a me tornar cristão. Mas naquela noite, enquanto caía sob anestesia, eu disse: se você é maior que meu pai, o diabo, então me mostre esta noite. E Jesus aceitou o desafio. Jesus me tirou do meu corpo e me colocou em um trem. Eu estava indo para o inferno. Aquele trem era tão real, mais real que o ar que eu respirava. Jezabel estava no trem, me chamando de traidor. O trem ia tão rápido, algo que nunca vi na terra. A velocidade era incrível.
E as pessoas no trem? Você não conseguia ver seus rostos, mas via o medo neles. Eles sabiam que estavam indo para um lugar de onde não voltariam. Quando o trem chegou ao inferno, as portas se abriram e um calor terrível invadiu o local. Eu pisei no chão e era como se o chão respirasse como uma pessoa viva. O chão respirava. O inferno é como um corpo vivo lá embaixo. Quando pisei no inferno, a primeira coisa que pensei foi: eu não pertenço a este lugar. O que estou fazendo aqui? Claro que você pertence. Suas decisões te trouxeram aqui. Jesus nunca manda ninguém para o inferno, mas suas escolhas te levam lá. Eu andava pelo inferno e vi algumas pessoas da feitiçaria. Elas perguntavam: o que você está fazendo aqui? Como saímos daqui? Eles sempre apontavam para uma direção, mas aquelas pessoas ainda estavam vivas na terra, o que significava que não estavam se arrependendo e não iam para o céu. Continuando, tudo estava tão escuro, como um túnel estreito. Eu tentava encontrar uma saída, uma janela, qualquer coisa, mas cada vez que eu pisava no chão, ele respirava. A sensação no inferno, o medo, era como se algo te envolvesse, te sufocasse. Não é como o medo que sentimos na terra que passa. No inferno, o medo é como uma pessoa te agarrando num abraço mortal e você não consegue se livrar. Eu corria pelos portais do inferno e quanto mais eu corria, mais o chão respirava. Então ouvi lamentos, gritos indescritíveis, tão demoníacos e reais. E você sentia coisas no rosto, uma sensação de desespero tomando conta. Enquanto eu caminhava pelos portais do inferno, o diabo apareceu. Ele disse: John, eu te amo. Você é meu filho. Desde os 8 anos de idade, você é meu filho. Por que está me deixando? Estou tão desapontado, tão de coração partido. Mas, primeiro de tudo, o diabo não pode amar você, porque você foi feito à imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Eu disse: eu não sei o que fazer. Ele estava falando comigo e eu estava tão confuso. Por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? Eu não sei o que fazer. Não vou te deixar. Eu prometo que não vou te deixar. Só preciso organizar meus pensamentos. Ele respondeu: você está me deixando. Eu sei que você vai me deixar. Por que faria isso? Cometi um erro. Eu te ensinei todos os segredos do reino das trevas, os padrões de como prender os humanos. Eu criei todas essas religiões para aprisionar as pessoas e te conduzir ao lado sombrio. Eu deixei você fazer contratos com demônios e principados e te preparei desde os 8 anos de idade. Eu te protegi de pessoas que queriam te matar e te ferir. Estive sempre ao seu lado, você me deve isso. Não me deixe. Eu disse: mas eu sei, eu sei. E então ele tentou me agarrar. Ele disse: eu tenho que te pegar porque preciso te destruir. Por mais que isso me machuque, eu tenho que te destruir, porque você se voltará contra mim e contará às pessoas sobre mim. Eu disse: não, eu não farei isso. Quando ele foi me agarrar, a cruz de Jesus Cristo apareceu. Como uma cruz de 3 pés poderia estar lá no inferno, enquanto eu estava de shorts e camiseta? Quando o diabo tentou me agarrar, a cruz o interceptou. Ele caiu ao chão como se nada fosse. Aproveitei a oportunidade e fui em direção às partes mais profundas do inferno. Os túneis eram curvos, e eu tentava encontrar uma saída. Então, senti algo ainda mais maligno se aproximando. Era ele novamente, com seus chifres aparecendo. Ele estava com uma aparência que lembrava alguém que tomou sol em excesso na praia, com uma coloração estranha. Ele me disse: eu vou te destruir. Por mais que me machuque, eu preciso te destruir. Eu não quero que seu espírito volte ao seu corpo. Preciso te matar. Quando ele tentou me agarrar novamente, eu pedi: não me mate ainda, deixe-me te mostrar algo. Mostrei as marcas que estavam em mim e disse: isso vai te matar se você me tocar. Ele respondeu: tolo, esse é o meu contrato. Eu te possuo, por isso te dei esse contrato. Estou aqui para coletar. Quando ele tentou me agarrar novamente, a cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno. Era uma graça incrível. Quando ele foi me agarrar outra vez, eu fui lançado de volta ao meu corpo como uma flecha. Quando entrei no meu corpo, senti como se estivesse em uma UTI com pessoas usando desfibriladores em meu peito tentando me reanimar. Essa foi a sensação que tive. Quando voltei para o meu corpo, Jesus Cristo disse: estou te dando uma chance, e apenas uma, para se arrepender e vir me seguir. Porque você é perverso, é o pior, mas estou te dando a oportunidade de viver por mim.
Meu irmão tinha $100.000 em feitiçaria, com ossos humanos e crânios. Eu tinha terra de cemitérios de todos os 9 cemitérios das 5 áreas de Nova York. Eu tinha terra de diferentes prisões, porque eu podia pegar terra de várias prisões e usá-la para te colocar na cadeia. Fiz isso com meu irmão, o coloquei na cadeia por 5 anos. Eu coloquei meu próprio irmão na prisão por 5 anos por causa de feitiçaria. Tinha terra das prisões mais psicóticas do mundo, onde as pessoas perdiam a sanidade. Se eu pegasse essa terra e colocasse seu nome nela, ativando um demônio, poderia roubar sua mente e te enviar para lá, colocando você em uma camisa de força. Eu tinha todos esses contratos, bebendo sangue de animais e fazendo feitiçaria para minha filha, para que ela se tornasse a próxima Jezabel. E mesmo assim, Jesus ainda me queria. A graça de Deus me alcançou. Quando fui à igreja, as pessoas diziam: "Olha, aquele é o garoto demoníaco. Ele não tem chamado, não sabe nada." Elas riam de mim, mas Jesus nunca parou de me amar. Ele disse: "Eu te amei desde o princípio. Estive com você quando sua mãe apanhava, quando você passava fome, quando você e sua família estavam em um prédio abandonado. Estive com você todos os dias da sua vida. Vou estar com você. Você será meu vaso de honra, e eu vou te usar contra o acampamento do diabo para destruir, desmantelar e arrancar a maldição pela raiz. Você vai confundir os demônios, confundir a linguagem deles. Eu vou te usar como uma arma em minha mão para destruir o inimigo e libertar os cativos. Você vai ensinar minha igreja sobre a guerra espiritual, como lutar e conquistar o território. Quando a avivamento chegar, não serão apenas as boas pessoas que se salvarão. Muitas pessoas com um passado difícil virão, e você terá que lidar com o resíduo delas. O que você vai fazer com isso? Como você vai separá-las? Como vai guiá-las de um lado a outro para que possam ter a vitória? Deus me disse que eu escreveria livros, que faria muitas coisas. Eu não conseguia acreditar. Pensei que ele havia cometido um engano, que estava no endereço errado, e as pessoas riam. Demorou 1 ano e meio até que me convidassem para uma confraternização. Um dia fui convidado a retornar em um terno e sentei no fundo de uma van. Parece que estávamos atravessando a fronteira, como se tivéssemos roubado algo, e todos os cristãos ali, eram 7 cristãos no total, estavam exaltando: "Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor!" O pastor pregou uma mensagem incrível, e eles estavam todos entusiasmados. Quando me perguntaram o que eu achava, eu respondi: "Não sei o que dizer. Não sei como dizer aleluia ou essas coisas. Não sei." Eles riram, e hoje, a única pessoa naquela van que está servindo a Jesus Cristo sou eu. Eu escrevi um contrato com Jesus. Disse a ele: "Estamos juntos até o fim, seja o que for." Assinei o contrato dizendo: "Jesus, este é um pacto entre eu e você. Vamos até o fim juntos." Em 2002, o diabo me deu um golpe baixo e tirou minha visão. Fiquei legalmente cego por 3 meses e meio. Na Sexta-feira Santa, passei por uma cirurgia de 4 horas. E quando saí, o médico disse: "Não há esperança para você. Vá para casa e peça um milagre." Fui à igreja para adorar o rei. Liguei para um amigo e pedi que me levasse à igreja. Ele disse: "Mas o médico disse para você ficar em casa." Eu respondi: "Vou à igreja adorar o rei, porque vou adorar Jesus em minha condição, não na minha vitória. Vou adorá-lo deste lado do Mar Vermelho. Quando eu atravessar, aí sim." Adorei Jesus. E um dia na igreja, o Senhor me lembrou de 1997. Eu estava cego na época. Deus disse: "O diabo nunca te devolveu a visão, mas eu sou quem te deu a visão." O médico não consegue explicar como minha visão voltou, e como não sou mais legalmente cego, não há explicação. Eu vejo tanto em Jesus Cristo que não tenho mais dúvidas. Sou destemido e inabalável. Posso ter sido atingido, mas me levanto e enfrento o diabo com uma determinação que ele nunca viu antes. O diabo entende de hierarquia e autoridade. Se Deus te deu autoridade e uma posição no reino, o diabo reconhece o sangue de Jesus e a autoridade que você tem em Cristo. Então, o diabo sabe que tem limites com você. Mas o problema é que precisamos de discernimento na igreja. Sem discernimento, estamos espiritualmente cegos. Quando o diabo aparece, ele lança uma luta falsa. Você entra nessa luta e se desgasta. E então a verdadeira batalha começa e você é derrotado. Davi era incrível porque toda vez que tinha uma luta, ele perguntava ao Senhor: "Devo perseguir? Esta é minha luta?"
Ele sabia que se Deus não fosse à frente, ele não iria. Hoje os cristãos não têm mais discernimento. Temos Jezabel na primeira fila, pessoas possuídas e atormentadas, e cristãos tomando medicamentos para doenças mentais. Uma mulher veio alguns anos atrás dizendo: "Estou doente e morrendo. Os médicos disseram que tenho menos de 6 meses de vida." Eu perguntei: "O que Maomé fez por você? O que seus ídolos fizeram por você?" Ela respondeu que os médicos disseram que não havia mais esperança e que ela deveria ir para casa e se despedir da família. Eu disse: "Meu Jesus pode salvar sua alma e curar seu corpo. Você quer?" Ela respondeu que sim. Eu disse: "Diga sim para que possamos derrotar esse demônio." Ela aceitou Jesus e o demônio foi derrotado como uma pinhata em uma festa mexicana, com as bênçãos saindo de dentro dele. Quando ela voltou aos médicos, eles disseram: "Você não tem mais sinais de câncer." Ela me disse: "Eu trouxe mais pessoas para a igreja do que meu próprio pastor." Isso é real. Eu vejo milagres depois de milagres porque estou lidando com demônios. Quando você lida com demônios, se você souber como agarrar a garganta, pode libertar a pessoa do tormento. Se souber quebrar padrões e ciclos, você pode libertar essa pessoa. Se souber como romper contratos e alianças feitos por ela, pode libertá-la do reino espiritual. Se você conseguir alcançar a pessoa no espírito, nos contratos que ela fez, nos demônios atormentadores ou nas maldições geracionais, e destruir esse contrato e esmagá-lo até a raiz no nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, então a pessoa pode vir ao mundo natural e ser livre. Muitos cristãos estão andando por aí como ateus, cristãos carnais. Sabe o que significa ser cristão carnal? Significa que você não tem olhos espirituais e vê tudo apenas de forma natural, porque você é carnal. Em vez de ver a batalha espiritual ao seu redor, você vê apenas o natural, e é por isso que você perde, porque o diabo opera no espiritual e depois acontece no natural. A Bíblia diz que você deve adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade, e se você não consegue entrar nisso, não tem como vencer a batalha. Eu compartilhei com vocês que quando fui salvo, nos primeiros 30 dias após a minha conversão, o inferno foi liberado contra mim. As bruxas de Miami, Haiti, Cuba e Nova York vieram contra mim. Foi um tormento tão grande que, se Deus não tivesse intervido após 30 dias, eu teria perdido a sanidade. Era tormento absoluto. Elas me puxavam da cama à noite, me estrangulavam, me levantavam no ar, puxavam meus pés. Meu quarto ficava gelado, como um congelador, e eu ouvia os passos se aproximando pelo corredor. Então, Jezabel se aproximava da minha cama, deitava-se sobre ela e meu colchão afundava. Ela me observava a noite toda, e eu sentia o sangue gelar e a cabeça ficar pesada. Eu tentava dormir durante o dia porque sentia que, se eu dormisse à noite, seria atacado pelos demônios. Esses mesmos demônios e principados com os quais eu tinha convivido por 25 anos estavam tentando desconectar meu espírito do meu corpo para que eu morresse no local. Eu sentia meu espírito tentando se separar do meu corpo e lutava para mantê-lo unido. Se eu sentisse meu espírito se desconectando, achava que estava morrendo. Após todo esse tormento, minha mente estava tão confusa que eu não sabia se era dia ou noite. E depois que isso passou, após os 30 dias, eu continuei orando e perguntando a Deus por que Ele me deixou sofrer assim depois de eu ter entregue minha vida a Ele. Deus nunca respondeu porque Ele fala no seu tempo. E o Senhor me disse: "Lembre-se do tempo em que você me perguntou por que eu não te defendi e não te protegi durante o tormento. Eu deixei isso acontecer porque queria ver quanto você me ama e quanto confia em mim." E depois dos 30 dias, Deus disse que nenhum demônio, bruxo ou feiticeiro poderia te tocar novamente. Ele disse que você é uma arma de Deus e que ninguém mais vai te tocar ainda. Precisamos entender que, seja o que for que você esteja lutando, o que te prende, se é algo pessoal ou geracional, algo que abriu portas na sua vida e agora você se arrepende, como o leão pequeno em Salmos 91. O pequeno pecado que achamos que podemos controlar, mas que leva à morte. Precisamos entender e renunciar agora a isso. Deus os abençoe. Mesmo após confrontar o diabo no próprio inferno, John foi poupado pela graça de Deus. Ele voltou ao seu corpo, decidido a seguir uma nova vida. Porém, a transição não foi fácil. Enfrentou escárnio e descrença dentro da própria igreja, onde foi tratado como um pária. Ainda assim, sua fé foi se fortalecendo.
E ele percebeu que sua experiência passada não era um erro, mas parte de um plano divino para usá-lo como instrumento contra as forças do mal. Hoje, John não é apenas um sobrevivente, mas um guerreiro espiritual. Ele escreve, prega e compartilha sua história com outros, alertando sobre os perigos do ocultismo e ensinando a igreja a lutar contra as trevas. Sua vida, antes consumida pela feitiçaria, agora brilha como um exemplo de redenção e do poder transformador de Jesus Cristo. Ele é um testemunho vivo de que, não importa quão profundo alguém tenha caído, a graça de Deus é capaz de alcançar, resgatar e transformar qualquer alma perdida. Sua missão agora é desmantelar o reino das trevas, libertar os cativos e ensinar outros a se armarem espiritualmente, para que possam enfrentar as batalhas que virão. Caminhei de volta para o boliche. Cada passo parecia um peso insuportável. Quando finalmente cheguei, encontrei minha amiga e o outro rapaz, como se nada tivesse acontecido. Entrei chorando, com o corpo ferido e a alma em pedaços. Minha amiga, sem acreditar no que eu contava, insistia que tudo havia sido consensual, me deixando ainda mais sozinha naquela dor. Quando precisei fazer o parto, uma imagem devastadora ficou gravada na minha mente para sempre. O bebê, ainda tão pequeno, estava ali, em um frasco. Aquele momento me destruiu completamente. A partir dali, perdi toda a vontade de viver, entrando em uma espiral de autodestruição. De repente, fui transportada para o céu. Me vi sentada em um banco de parque, mas esse banco era diferente de tudo o que eu já havia visto antes. Ele era feito de detalhes dourados, de uma beleza indescritível. Então, do nada, uma menina e um menino vieram correndo em minha direção. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.